Chegamos hoje em Gênesis 12 e aqui vai falar sobre o chamado e a missão de Abraão. Sabe, todos nós temos um chamado e uma missão, só que muitas vezes a gente olha chamado e missão como algo assim que tenha que ser muito diferente do que nós fazemos, assim como Abraão nós vamos contar aqui. Mas nós vamos ver que o princípio que o Senhor chamou Abraão também era para ele se separar da onde ele estava. Ele tinha que se separar para poder ser uma bênção. Ele tinha que se separar da idolatria e do paganismo. E muitas vezes nós temos que, onde nós estamos, nos separarmos. Ao momento que nós estamos lendo a palavra, tendo comunhão com o Senhor, nós estamos separando-nos do ambiente, separando dos razoamentos da nossa mente, dos nossos afetos, nossos afetos confusos. Então, a gente também deve perguntar ao Senhor: Senhor, onde eu estou? Como que eu posso ouvir o teu chamado e realmente multiplicar o talento que o Senhor me deu? Então, isso nós devemos procurar no nosso interior, né? Todos temos talento e o Senhor deseja que nós multipliquemos. E vamos ver aqui para Abrão o que o Senhor tinha, né? O Senhor disse para Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e dirige-se à terra que te indicarei. Então, ele ia andando conforme o Senhor ia indicando, ele não tinha um mapa, ele não tinha um GPS, e o Senhor também não ia falando de uma vez, ele ia indicando. Então, é um andar por fé, né? Então, como aqui eu falei, separar-se é deixar ali a terra, a família, por conta da idolatria, né? E aqui também nós vemos que Noé também o Senhor pediu para separar ele e a família e entrar na arca, porque a terra também já estava corrompida. E lá em Gênesis 1, o Senhor fala várias vezes: haja luz, separa-se a luz das trevas, separa-se a luz de separa-se a água de cima e as águas de baixo. Então, nosso Deus é um Deus que tem assim ciúmes de nós. Ele quer realmente que nós nos separamos daquilo que vai corromper o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida, né? E aí depois vai aparecer 7 itens, 7 bênçãos que o Senhor vai falando para Abraão, que fala assim: eis que farei de ti um grande povo. Depois ele fala: eu te abençoarei, eu engrandecerei teu nome e será tu uma bênção. Ó, engrandecerei o seu nome. Vocês lembram dessa palavra? Lá em Babel, eles queriam engrandecer o próprio nome deles, mas aqui o Senhor está falando que quem engrandece o nome é Ele. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Então, quem exalta é o Senhor. Serás tu uma bênção, porque quando nos separamos, quando nos voltamos ao Senhor, nós somos bênção, porque nós podemos abençoar. Abençoarei os que te abençoarem. Olha só. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Então, nós vamos ver o quão sério o falar de Deus é, né? E por intermédio, abençoarei todos os povos, famílias sobre a terra. Que Abrão vai ser chamado depois o pai da fé, né? Então, o que Abraão fez? Ele partiu, só que ele levou o seu sobrinho Ló. E o Senhor tinha falado para não levar. E tinha quantos anos para não levar nenhum parentesco? O Senhor falou: separa-se, né, da tua terra e da tua parentela. E Abraão tinha o quê? 75 anos de idade quando saiu lá de Harã, porque eles saíram de Ur, junto com o seu pai Terá, foram para Harã até o seu pai falecer, e de Harã eles começaram a seguir. Aí saiu ele, Sara, seu sobrinho Ló, e todos os bens que ele havia conquistado, e todos os escravos, né? E foram rumo para a terra de Canaã. Canaã, lembra, vem da descendência lá de Noé, que é o filho Cã, que Cã teve Canaã, e Canaã agora habitava aonde? Ali na Palestina, onde é hoje a Palestina. Então Abraão atravessou toda a terra até o lugar sagrado chamado Carvalho de Morré, em Siquém.
Quem morava naquela época ali? Os cananeus que viviam naquela região. Então ali eles tinham muita adoração a ídolos, inclusive Morré, eles acham que era um deus que eles adoravam ali, os historiadores dizem, né? Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: essa é a tua descendência que eu vou dar essa terra. Você está vendo tudo isso aqui? É a sua descendência que vai habitar aqui. Lembra que teve a promessa lá? Teve quando Noé proferiu aos seus filhos, falou assim: que Canaã seria escravo de Sete e de Jafé. Então aqui ó, está se falando da promessa, porque disse Abraão: essa terra eu vou dar para a sua descendência. E Abraão é da genealogia de Sem, né? E ali Abraão construiu um altar dedicado a Yahvé, a Deus, porque o Senhor ali havia aparecido e falado com ele. Altar era de pedras, né? Somente porque ali na Palestina tem muitas pedras. E foi o primeiro altar que Abraão edificou. Mas se a gente for ver na ordem bíblica, foi o segundo. O primeiro altar foi quando saiu da arca, Noé edificou o altar e adorou ao Senhor. Abraão também aqui edificou um altar. O Senhor havia falado com ele, ele marcou aquilo, foi um marco. E dali prosseguiu Abraão rumo às colinas do leste de Betel e armou seu acampamento. É muito interessante, armou sua tenda, seu acampamento, que armou seu acampamento. Porque antes ele saiu de uma terra de Ur e também de Harã, aonde ele tinha moradia fixa. Aqui já ele não tem mais moradia fixa. A Bíblia nos diz que ele era peregrino na terra da promessa, porque ele esperava a terra esperava a cidade que vinha do alto. Hoje mesmo nós estamos aqui. Nós não devemos nos apegar às coisas que estão aqui. Porque quando quer dizer que ele armava suas tendas, armava sua tenda e peregrinava, ele não se apegava aonde ele estava, não se apegava aos bens àquele momento, tá? Tendo Betel, e falou que ele estava nesse determinado local, Betel ao oeste e Ai em leste. Betel é uma cidade que vai ser muito falada na Bíblia, é a segunda falada depois de Jerusalém. E mais para frente nós vamos falar um pouco mais sobre ela. E ali o que ele fez? Edificou também neste lugar um altar. Ele edificou o segundo altar, em sinal de louvor e adoração ao Senhor. E o que ele fez? Invocou o nome do Senhor. Então, nós temos a segunda vez no relato da Bíblia de falar de invocar o nome do Senhor. Ele chamou o Senhor, ele disse: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? Ele invocou o nome de Deus. Naquela época ainda não tinha Jesus, mas hoje nós sabemos que existe Jesus e é Ele que é o quê? O que faz a ponte, é o caminho para a gente chegar a Deus, né? E mais tarde Abraão foi para a direção do Neguebe, ao sul da terra de Canaã. E o que aconteceu ali naquela época? A Canaã começou a vir uma sobremoda escassez, uma fome. E isso quando acontecia ali na Palestina, em Canaã, o que era costume do local? Descer para a terra do Egito, porque o Egito era banhado pelo rio Nilo. Então tinha fartura de comida. Então já era de costume. Só que pense uma coisa, quando um povo estrangeiro entra num outro país por uma necessidade, porque seu país está em escassez, então esse povo fica vulnerável ao outro país. Nós também temos muitas histórias de estrangeiros que vão tentar a vida em outro país e no início é muito difícil, eles se submetem a muitas coisas porque eles estão vulneráveis. Então, aqui nós vemos que Abraão, ele, por ter essa noção da vulnerabilidade, que eles olhavam muito o que os estrangeiros tinham que podia usufruir para eles. Então ele percebeu Sarai, uma mulher muito bonita, muito vistosa,
E muito provável, Sarai tinha os traços físicos muito diferentes do Egito. O Egito as pessoas são bem mais morenas, tal. Então, esses traços também eram muito diferentes e bonitos e chamava atenção. Então, os egípcios foi isso mesmo. Ao contemplar a beleza dela, a formosura dela, o que já falaram para o rei e assim o rei chamou, solicitou ela como esposa. Porque também Abraão, já tendo noção disso, fez esse combinado com Sarai. Quando a gente lê isso, a gente não gosta muito não, né? Porque fala, puxa, ele permitiu que Sarai saísse da companhia dele, que fosse levado para o palácio. Mas nós vemos aqui que realmente não foi uma atitude correta dele ir para o Egito, seguir a demanda, seguir o que o povo faz na hora de um problema. Já começou aí e vem a consequência de um primeiro passo incorreto, aí vem a consequência do segundo passo. Então, eu acho que aqui é para nos chamar a atenção. Muitas vezes a gente vê todo mundo indo para o mesmo caminho, mas será que esse caminho é o que o Senhor está nos mostrando? Então, nós temos que buscar a presença de Deus e realmente conversar com o Senhor, até ouvir o que o Senhor tem para nós, né? E assim, Sarai, ela tinha 65 anos, né? E ela foi, e quando ela entrou na casa de Faraó, o que acontece? Grandes pragas ali começaram a acontecer na casa de Faraó. E o Faraó, vocês sabem, nessa época, quando começava a acontecer uma coisa muito ruim, os reis, o Faraó chamava lá seus magos, seus encantadores, seus sacerdotes e questionava que eles tinham que ver o que era tudo. E provavelmente chegou a ele que Sarai era a mulher de Abraão. E o faraó ficou muito nervoso por causa disso e chamou Abraão, chamou a atenção dele. Por que que você não me declarou que ela era a tua mulher? Você me falou que ela era sua irmã. Ela era meia irmã mesmo, mas ela era esposa de Abraão, né? Agora, portanto, sai e volta para a tua terra, toma a tua mulher e vai embora. Bem dizer, agora ele foi expulso, né, do Egito. O Senhor não queria que ele ficasse no Egito. Então, muitas vezes a gente desce para um lugar, a gente vai para um lugar onde o Senhor não nos chamou, e aí o que acontece? O Senhor tem que levantar circunstâncias vergonhosas para nós, para que nós possamos sair daquele lugar que não é para nós estarmos. Então aqui nós vemos que depois ainda Faraó deu ordem expressa que providenciasse a saída imediata de Abraão, levando a sua mulher e tudo o que possuía. Que nós possamos estar com o olhar atento para onde o Senhor está nos mandando ir e permanecer até ouvir a sua voz para o próximo passo, né?